Senhor, queridos, eu sou o pastor Luciano Monteiro e nós vamos comentar a lição do discipulado, lição de número 1, que tem como tema a necessidade humana, o problema do pecado, ok? Deus abençoe sua vida, acompanhe comigo o nosso comentário, mas antes eu peço que você se inscreva aí no nosso canal, ok? Deixe também o seu like e também compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Amém? Deus abençoe sua vida. Acompanhe comigo, vamos ler o texto bíblico. O texto bíblico está em Romanos capítulo 3, versículos 9 a 11, e Romanos capítulo 5, versículos 12 a 14. Amém? Diz assim o texto bíblico, pois que, Romanos capítulo 3, versículo 9, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Versículo 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. O capítulo 5 de Romanos, versículos 12 ao 14, diz assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daqueles que havia de vir. Amém? Glória a Deus. O nosso tema destaca acerca da necessidade humana. A lição ela foca a nos fazer entender qual é, na verdade, o real problema da humanidade, né? A humanidade ela tem um grande problema, né? E as escrituras sagradas ela nos arremete a entender qual é esse grande problema que nós temos, ok? Observe que quando nós lemos o texto bíblico de Romanos capítulo 3, versículo 23, diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O texto, ele fala todos pecaram, né? Então, o texto aqui coloca em foco todos, com exceção de ninguém. Ou seja, ninguém fica de fora aqui. Todos, branco, preto, pobre, rico, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? O texto destaca o grande problema da humanidade, né? O pecado. Mas o que é o pecado, né? O que é pecado? Nós vamos entender com essa lição definir acerca desse grande problema da humanidade que é o pecado, para que você possa entender qual é o pensamento de Deus acerca disso e o que Deus deixa como referência para que possamos entender. A palavra pecado significa violação de um preceito religioso, ou significa rebeldia, rebelião, ou desobediência, significa erro, errar, ou estar em falta. Pecado significa isso. Logo nós entendemos, a partir desse ponto de partida, que toda a humanidade, como diz o texto bíblico que nós acabamos de ler, de Romanos capítulo 3, versículo 9, que diz que tanto grego como judeu, como gentio, todos estão debaixo do pecado. Estar debaixo do pecado traduz-se que todos então desobedeceram, todos então passaram a viver por essa influência, né? Observe que quando nós lemos o texto bíblico lá no livro de Gênesis,
no capítulo 1 de Gênesis, onde a Bíblia destaca a criação do homem, né? O texto diz que Deus criou o homem, né? Macho e fêmea os criou e fez a sua imagem e semelhança. O texto de Gênesis, ele fala da criação. Isso significa criacionismo. Tudo bem que nós estamos diante de uma sociedade que reconhece as duas teorias, ok? As duas teorias. O criacionismo e o evolucionismo. São duas teorias, ok? Teoria, o que é uma teoria? É algo que não se pode provar cientificamente. Então, a teoria da evolução não se consegue prová-la cientificamente, assim como a teoria da criação, do criacionismo, também cientificamente não se consegue provar, ok? Mas se nós analisarmos a fundo essas duas teorias, nós vamos encontrar na teoria da evolução tantas barreiras incríveis que vai contra essa teoria, que se torna muito mais confortável nós acreditarmos na Bíblia, na palavra de Deus, em que diz que Deus criou todas as coisas e conforme a sua espécie o criou. Amém? E essa diversidade de espécie que Deus criou, por conta exatamente dessa diversidade de espécie, é que cria-se a barreira para poder provar cientificamente a teoria da evolução, pois esses grupos de espécies diferentes é que confunde a teoria da evolução, né? Que fala que tudo iniciou de um ponto de vista, ou seja, que tudo iniciou por uma evolução de uma célula vegetal a uma célula e que se torna em uma célula animal e aí vai evoluindo, né? E não consegue distinguir acerca dos grupos diferentes de espécies. É muito mais, eu entendo que é muito mais fácil entender-se quando nós cremos na palavra de Deus, ok? Tanto é que você que me ouve, né? Você está me ouvindo porque crê na palavra de Deus. Eu espero isso, né? Porque se você não crê na Bíblia, aí nós vamos encontrar aí uma grande barreira também para entender as coisas de Deus, ok? Porque se não tivermos fé para entender as coisas de Deus, aí vai ficar difícil a interpretação de maneira que possa te agradar, ok? Vamos lá, a nossa introdução, ok? Vamos observar o que a nossa introdução diz. Uma das primeiras e mais duras verdades que tomamos conhecimento quando passamos a ter consciência é que um dia iremos morrer. Isso leva-nos a refletir o porquê de não apenas morrermos, mas também o porquê de existirmos. Quando nos perguntamos acerca desse assunto, chegamos ao maior e mais decisivo acontecimento de que se tem notícia, que é o fato de Deus ter decidido criar, por amor, o universo e a humanidade. O texto de Gênesis, capítulo 1, destaca acerca dessa criação, né? Primeiro ponto aqui, a criação perfeita e a origem do pecado. De onde o pecado surgiu, né? Deus cria o homem, e na realidade, os textos revelam que essa criação do homem, Deus coloca o homem em uma literal plenitude do reino de Deus. Ou seja, Adão e Eva, estando no Éden, ali eles gozavam de uma literal plenitude do reino de Deus. Ali sim era uma literal plenitude do reino de Deus. Antes de pecar, Adão e Eva experimentaram isso. Experimentaram viver a plenitude do reino de Deus. Ok? Agora observe que Deus, ele deu ao casal um livre-arbítrio, né? Deus não cria o casal como marionetes ou como robô.
robôs, né? Programados para obedecer a Deus. Não. Deus dá todo o propósito, né? Toda a plenitude do reino de Deus para eles e também dá-lhes o direito de escolher. Escolher obedecer, escolher desobedecer. Então o ser humano, ele ganhou o direito de obedecer ou de desobedecer. E aí os textos sagrados nos arremete a entendermos que a humanidade optou por desobedecer ao Criador, né? A Bíblia diz que o primeiro casal, quanto tempo eles ficaram naquela dimensão de plenitude do reino de Deus, vivendo no Éden, nós não conseguimos definir isso literalmente, né? A Bíblia não revela. E Deus colocou eles ali e determinou que eles não deveriam comer do fruto, né, da ciência do bem e do mal. Eles não podiam tocar naquela árvore, ok? Então nós observamos que quando Deus coloca eles no Éden, né, Deus impõe ali deveres, proibições e punições. Ou seja, para que o ser humano tivesse uma direção, vivendo ali naquela plenitude do reino de Deus, no Éden, Deus então coloca para eles deveres, Deus coloca para eles proibições, direitos e punições, né? E a Bíblia diz que Adão e Eva escolheram desobedecer o Criador, né? Após desobedecer o Criador, meu irmão, mudou tudo. Muda todo o cenário, tá? E aí é aonde cabe a mim e a você e a todos, conforme o texto de Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Como nós somos descendentes de Adão e Eva, nós, através do primeiro casal, herdamos o pecado. E aonde está o pecado? O pecado está na natureza do próprio homem, ok? Então veja bem, o pecado está intrinsecamente ligado na natureza do ser humano. Então o homem, o ser humano, ele não é pecador logo que ele peca. Não, ele não precisa pecar para ser um pecador. Ele já é um pecador. Você entende isso? Então, para o homem ser classificado como pecador, não precisa ele pecar. Só dele existir, ele já é um pecador, porque veio da raiz de Adão e Eva. Você entende? Então, a humanidade herdou essa natureza pecaminosa de Adão e Eva. Então, não tem como fugir disso. Não tem possibilidade alguma de você dizer assim, não, eu faço tudo certinho, eu sou um homem de bem, eu sou um homem de palavra, eu nunca tive problema com polícia e etc. Meu irmão, isso aí não adianta absolutamente nada. Ou melhor, em parte adianta, né? Porque fazer o bem, diz os textos bíblicos, que é dever de todo ser humano, né? Com relação a resolver o problema do pecado, não adianta você ser bonzinho, você não vai conseguir resolver o problema do pecado com isso, porque o pecado está na sua própria natureza, né? As pessoas, elas se iludem achando que sendo bonzinho, fazendo tudo certinho, enfim, que aí você resolveu o problema do pecado. E aí você está absolutamente errado. Não se resolve o problema do pecado fazendo tudo certinho. Ok? Nós vamos entender aqui, ao decorrer da nossa lição, como se resolveu o problema do pecado. Amém? Continue prestando atenção aí. Vamos comigo. A natureza e a realidade do pecado. Primeiro ponto, o segundo ponto 1 diz assim, o pecado e sua universalidade. É o que nós estamos falando na nossa introdução, né? O problema do pecado é universal. Não existe absolutamente ninguém que esteja isento do pecado, ok? Todos os descendentes de Adão estão debaixo
do pecado. Isso é o problema universal do pecado, ok? O problema pessoal do pecado, ou o pecado pessoal, né? O segundo aqui, ponto 2, diz assim: a doutrina cristã ensina que a humanidade peca justamente por ser pecadora e não o contrário, ou seja, não se torna pecadora ao pecar. Ou seja, o problema do pecado é um problema pessoal. Eu sou um pecador. E quando é que eu sou um pecador? Sempre um pecador. Você sempre é pecador. Você entende isso? Eu não me torno pecador quando eu peco. Não. Eu sou um pecador. Por que eu sou um pecador? Porque eu vim da raiz de Adão e Eva. Ok? A natureza adâmica, a natureza de Adão e Eva, corrompida, nós herdamos ela, né? A desobediência de Adão gerou uma herança genética, espiritual, para mim e para você, para toda a humanidade, ok? Então existe um problema universal e um problema pessoal do pecado. E o problema estrutural do pecado, o 2.3, o problema estrutural do pecado, nós vamos observar em todo o tecido sagrado, né, o ser humano sempre provocando rebeliões contra Deus, né? O homem, ele, em toda a história de Adão até aqui, ele vem provocando rebeliões e mais rebeliões, né? Observe que o homem sempre tentou, né, através das filosofias, através de um bem-estar melhor, através das filosofias, através de uma religião e etc. O homem sempre procurou algo melhor. As criações humanas intentam produzir uma realidade melhor, através da filosofia, da política, da ciência, das ideologias e etc. Observe que ao decorrer do pecado, ao decorrer da trajetória do pecado estrutural no homem, o homem sempre procurou desenvolver meios, né, diversas criações para poder ele viver melhor, ter um bem-estar, né? Através da filosofia, através da política, através da ciência, através da religião, né? Através da filosofia. O ser humano ele sempre veio, né, tentando melhorar de alguma maneira, ou criar um meio para melhorar, né? E no fim de tudo isso, nós observamos que os resultados não são os melhores possíveis, né? Porque o grande problema do homem e da humanidade é o pecado. E o pecado é um problema que não se resolve filosoficamente. O pecado é um problema que não se resolve materialmente, né? O pecado é um problema que não se resolve politicamente, né? Da mesma forma, o pecado é um problema que não se resolve cientificamente, ok? Então nós temos um grande problema, o pecado. As pessoas focam de que o problema é isso ou aquilo lá. Esquece que o problema maior que a humanidade tem é o pecado, né? O pecado ele é tão poderoso que ele tirou Adão e Eva da plenitude do reino de Deus. Adão e Eva viviam uma plenitude, né, do reino de Deus no Éden. E o poder do pecado é tão grande que tira eles, arranca eles dali. Eles não, após eles desobedecerem e receberem a punição, ou receberem por consequência a origem do pecado surgiu ali, né? E receber a punição por conta da origem do pecado, imediatamente eles tiveram que ser retirados imediatamente do Éden. Não dava mais para ficar na plenitude do reino de Deus, que era o Éden, com uma natureza corrompida. É por isso que o problema do homem é essa natureza corrompida pelo pecado. Há uma necessidade muito grande no homem dele nascer de novo,
para ganhar uma nova natureza, ser uma nova criatura, ganhar um corpo glorificado. As promessas bíblicas, elas focam nisso daí, para que possamos experimentar da plenitude do reino de Deus. Novamente, nós precisamos estar revestidos de uma outra natureza, a natureza divina, a natureza espiritual que nós recebemos do Senhor. Recebemos essa natureza espiritual quando nós nascemos de novo, ok? Quando aceitamos a Cristo como Salvador. Então, observe que o homem ele cria muitos meios, muitas coisas, muitos subterfúgios, mas não resolve o problema do pecado, ok? Você pode conseguir conquistar o mundo todo, mas você não vai conseguir resolver o problema do pecado, porque para resolver esse grande problema que é o pecado, você precisa de Jesus Cristo, amém? Sem a salvação não se resolve o problema do pecado. O sofrimento humano e a privação de Deus, ou seja, as consequências físicas do pecado. Adão pecou e passou a morte a todos os homens. Então, talvez seja essa a consequência visível mais cruel para a humanidade, é a morte, é exatamente a morte, E visível porque as pessoas reconhecem isso, As pessoas reconhecem que um dia vai morrer, as pessoas reconhecem que a morte ela é um fator real, algo que realmente vai acontecer. Nós vivenciamos isso todos os dias, Quem aqui que nunca foi em velório ou vários velórios, Onde a gente depara literalmente com a morte ali e a gente fica refletindo, O cara morreu, e agora, O problema do pecado, será que ele resolveu? Porque imagine que você morre e você não resolveu o problema do pecado, então você vai morrer outra vez. A pior morte que a Bíblia nos arremete a pensar é a morte espiritual, Que as consequências sociais do pecado e as consequências espirituais do pecado, as consequências espirituais é acerca da segunda morte, As consequências sociais do pecado, nós observamos que desde Gênesis capítulo 1, versículo 28 e capítulo 2, versículo 18, mas até mesmo essas características da humanidade foi transformada pelo pecado. O desejo egoísta de dominar logo aflorou, fazendo com que uns tivessem o poder sobre a vida dos outros, Gênesis capítulo 10. A escravidão e a subservência nunca fizeram parte do plano original de Deus para a humanidade. Então, as consequências sociais, elas afloraram, após a natureza do homem ser corrompida. Que logo o egoísmo surgiu, A inveja, o egoísmo, Enfim, todos os demais desejos que surgem aí após esse. E agora o homem, ele passou a dominar o outro, A desejar mais do que o outro. Enfim, os problemas sociais por conta da ação do pecado agora são visíveis. E nós estamos vivendo aí um cenário em que as pessoas elas querem ganhar, elas querem chegar na frente. E a maioria delas, eu posso falar aqui com ênfase, a maioria delas são dominadas por um sentimento maquiavélico, Não importa como eu vou chegar lá, eu quero chegar lá, não importa se eu vou matar 1, 2 ou 3, ou se muitas consequências irão acontecer, eu quero chegar lá. A natureza do ser humano, ela foi corrompida, e por conta dessa ação de corrupção na natureza humana, o ser humano ele desenvolve esse caráter egoísta a ponto de desejar coisas e de querer usufruir coisas, mas esquece do problema maior que é o pecado, ok? A necessidade humana, ela é muito grande, Todo mundo tem sede e fome, Todo mundo tem fome e sede. A necessidade humana ela é muito grande, porém, observe que nós, através da Bíblia Sagrada, entendemos que o grande problema que o homem deveria despertar-se procurar resolver de imediato seria o problema real
do pecado, ok? O problema, as consequências espirituais do pecado, nós observamos aqui, ponto 3, capítulo 3, ponto 3, diz assim, consequências espirituais do pecado. Apesar de vermos o quanto o pecado afetou a humanidade, primeiramente em seu aspecto pessoal, atingindo até mesmo a própria natureza, a morte mencionada pelo Criador a Adão, como se fosse ver, não se referia simplesmente à morte física ou à cessação da vida, mas apontava para a privação momentânea da presença divina durante a vida terrena do ser humano e posteriormente, olha isso, posteriormente à separação eterna de Deus, ou a chamada segunda morte. Gênesis capítulo 2, versículo 17, o texto diz que Deus disse assim, olha, uma determinação divina, num dia em que comer, certamente morrerá. Deus não estava falando de uma morte física, até porque Adão, quando comeu do fruto, junto com Eva, eles não morreram fisicamente. Deus está falando acerca, a maior atenção aqui do texto é acerca da segunda morte, ou da morte espiritual. Quando você morre, sem Deus, você ganha a morte espiritual, ou a segunda morte. A segunda morte é a separação eterna de Deus. Isso é a segunda morte. Nós ganhamos, pela graça e misericórdia de Deus, o direito da vida eterna em Cristo, né? Isso só será possível quando nós realmente, verdadeiramente, fazemos uma aliança com Cristo. Passamos a fazer parte da nova aliança em Cristo, pelo sangue de Cristo, ok? Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, a promessa bíblica é ter o nome escrito no livro da vida, ok? E ter o nome escrito no livro da vida, dar o direito à pessoa de uma nova vida em Cristo. Aí o problema do pecado, ele é resolvido, ou será resolvido imediatamente. Estando em Cristo, o seu problema do pecado, ou o seu maior problema, está resolvido. Sem Cristo, meu irmão, não adianta você fazer tudo certinho, você ser um homem de bem, uma mulher de bem, direito. Nós só resolvemos o problema do pecado quando estamos em Cristo Jesus, ok? Porque quando Adão e Eva pecou, o caráter moral do ser humano foi totalmente mudado, ok? A ação moral é aquilo que determina o caráter. Então, se nosso caráter, o caráter do homem, foi mudado totalmente quando Adão pecou e nós herdamos isso, não temos possibilidade, humanamente falando, de poder resolver isso, a não ser por meio e através de Cristo Jesus. Amém? Eu espero com esse comentário aí, breve, né, ter ajudado você. A nossa conclusão diz assim, eu destaquei aqui, primeiro parágrafo, por esse ato aprendemos que Deus não queria seres robotizados e sem capacidade de pensar, mas justamente o inverso, isto é, o Criador optou por criar seres livres. Isso, inclusive, custou a ele o preço de ser rejeitado pela humanidade que, por amor, criara. Ou seja, Deus, ele nunca teve a intenção, isso é esclarecido nos textos bíblicos acerca do plano da criação, quando Deus cria o homem, ele nunca quis que o homem o servisse obrigatoriamente ou como se uma marionete ou robotizado. Não. Nós temos a livre escolha, o livre-arbítrio, para poder servir a Deus ou não servir a Deus, obedecer a Deus ou desobedecer a Deus, ok? Enfaticamente nós observamos no estudo que
Se obedecermos a Deus e firmarmos uma aliança com Cristo através do novo nascimento, o problema do pecado será resolvido. Ponto final. O oposto disso é, se escolhermos a desobediência, por mais que você procure meios para poder resolver o problema do pecado, você nunca vai conseguir resolver o problema do pecado, ok? Não é pela política, não é pela religião, não é pela ciência, não é por filosofias, nada disso vai resolver o problema do pecado, amém? Mas o novo nascimento em Cristo Jesus resolverá o problema, o grande problema do pecado, amém? Deus abençoe a sua vida, acompanhe os demais vídeos de discipulado, procure aí porque tem outros vídeos de comentários de discipulado. Deus abençoe a sua vida grandemente, espero ter ajudado aí nesse breve comentário. E fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal aí, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.